tempo gira e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas. As lendas desvanecem em mitos e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada por alguns de a Terceira Era, uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento se ergueu nas montanhas da névoa. O vento não era o início. O girar da roda do tempo não tem inícios nem fins. Mas era o início. Oi, gente! Como vocês viram, nesse episódio do podcast, nós vamos falar sobre uma organização aí muito famosa, né, que todo mundo gosta, onde passa, causa burburinhos, se vestem muito bem, né, sempre inovam no seu estilo, são muito bem amados aí, nasceram para casar. Então a gente fala sobre os Filhos da Luz, né, também conhecido como Manto Brancos, mas não falem isso perto deles, porque eles não gostam muito, hein. Eu sou o Emerson, e faz tempo que eu não falo nenhuma frase aqui de efeito, assim, nenhuma frase da série. Então hoje eu vou falar uma frase de quem? Dos Filhos da Luz. Então, coloquem a mão no peito. Somos Filhos da Luz. Esses são os dias mais sombrios da humanidade. Dias em que a esperança é fraca. Dias em que a morte reina. Mas são nas noites mais escuras que a luz é mais gloriosa. Durante o dia, um farol brilhante pode parecer fraco. Mas quando todas as luzes falharem, ela guiará. Amém, Senhor. Primeiro que notem ali, o Emerson, ele tá todo a caráter, né? Ele tá de branco, ele tem uma espadinha ali junto com ele, gente. Ele realmente tá bastante empolgado pra gravar esse episódio, só ele, né? Mas assim, pra estar aqui hoje, eu tive que me mentalizar. E eu falei, gente, o que eu vou falar de bom nesse episódio? Eu falei assim, então, vou ter que falar coisas ao contrário, né? Então, como ele mesmo falou, esse é um povo bastante amado. Esse foi um episódio, assim, muito pedido por vocês, sabe? E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer os filhos da Pi. Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Hoje vamos finalizar com certeza, o nosso passeio pela história, pelas instituições, pelos povos, pelas regiões de toda a roda do tempo. Então, com um episódio sobre os mantos brancos, que foi um episódio que a gente não queria muito fazer, mas o Emerson ficou insistindo, a gente teve que ceder, fez sentido tematicamente. Ele falou assim, ó, se vocês não fizerem, eu vou sair do podcast. A gente falou, ai, tá bom. Mentira! Não, aí eu falei, mentira, fica eu falei com que Deus. a gente tem que falar de tudo. A gente tem que falar de tudo, que a gente gosta e que a gente não gosta. Porque eu não gosto do Chaucha, mas eu participei do podcast. Mas a importância do chá, enfim, mas tivemos que fazer esse episódio então sobre os mantos brancos, mas é importante a gente conhecer porque, como a gente vai ver aí no decorrer do episódio, a história deles está linkada com a história do mundo e todos os acontecimentos que a gente já viu aí no episódio do Arthur Ezra de Gavião, o episódio sobre as nações do Oeste. Então eles estão muito ligados, infelizmente, eles participam bastante da história do mundo. Vamos nessa. É isso aí, gente. São uns filhos da puta e tem que falar, mas não, todo mundo já falou tudo. Eu acho que a gente não falou, mas eu sou a Gisele e ele é o Luan. Acho que esqueceu também. Verdade. Eu acho que eu não falei meu nome também, eu sou o Cali. Saudações, servos Vocês do Tenebroso. conhecem a gente, né? Esse é o melhor começo de episódio de todos até agora. Gente, tá rolando o sorteio, não se esqueçam. Lá no Twitter, @nota de rodapé. Eu acho que é isso. Nota rodapé. Nota rodapé? Isso, @nota rodapé. Então tá, ou entrem lá no Twitter do Povo do Dragão, porque a gente compartilhou lá tudo certinho. Gente, olha isso, é o sorteio do Olho do Mundo, o primeiro livro lá com a Jacket bonitinha, com o colarzinho. Então, se você ainda não tem o primeiro livro, aproveita então e vai lá participar do sorteio. Vocês viram aí, então, pessoal, que tivemos um anúncio, a gente mencionou no episódio anterior sobre quando que vai sair o 7º livro e tal, não sei o que, e a Intrínseca anunciou, como vocês bem viram. Se não viram, a Intrínseca anunciou a republicação, a reimpressão dos 6 primeiros e da data de lançamento do 7º livro, que ficou ali pro comecinho de novembro, final de outubro, comecinho de novembro, já dá para reservar aí na pré-venda na Amazon, por R$130.
Apenas Ele tá com 110. 10%. Ele está com 10% de desconto, então ele tá por 116. Porque me Um precinho. matastes intrínseca. Porque nos mataste intrínseca. Mas assim, veio aí. E o primeiro livro vai sair com uma capa, uma sobrecapa da série e um colarzinho. Eu só queria que o colarzinho tivesse com um livro novo, não com o livro velho. Mas Porque eu quero. Eu sou pedi os fã, dois na eu pré-venda, porque eu sou maluco. Então, em novembro e em dezembro que eu vou pagar esses livros, então tá tudo bem. Em dezembro eu me desespero. dividir ali em 10 vezes. E Tá de boa. alguns sacrifícios a gente tem que fazer. E foi legal que por umas 2 semanas o sétimo livro ficou ali no top 10 de livros de fantasia na Amazon. Assim, O primeiro também foi. O primeiro ficou, mas O primeiro, né? sétimo ficou por mais tempo, que eu fiquei olhando, que eu não tenho o que fazer. Aí eu fiquei olhando. Acho que ele ficou em quarto, quinto, oitavo. Eu não esperava. Ficou um bom tempo, o sétimo livro. Não sei se isso quer dizer muita coisa, se os livros daquela lista não são tão comprados, enfim. Mas ficou por um tempão no top 10 de livros de fantasia na Amazon. A Intrínseca, ela mudou um pouquinho também o discurso, né? Quando as pessoas, assim, deram uma surtada e falaram, nossa, por que esse valor, né? É um valor bastante alto. Os livros, eles vêm numa crescente, né? De aumento de valor. A gente sabe que existem várias questões envolvendo isso, né? Questões, inclusive, de matéria-prima, papel, tá tudo encarecendo, né? Só que, mesmo assim, as pessoas assustaram porque é um valor bastante alto, né? Não lembro de ter visto aí um livro mais ou menos parecido, sabe? Que vem, assim, com essa diagramação mais simples e tal, no mesmo valor. E a editora falou que eles se organizaram e eles optaram por não cancelar a série aqui no Brasil. E isso quis dizer, então, para eles ter que reimprimir os livros que estavam faltando, que eram praticamente todos ali, eu acho que só o quarto e o quinto que tinham ainda, e os outros estavam quase todos em falta, então eles optaram por fazer essa reimpressão e dar continuidade na série no Brasil. Então, por isso que essa foi a justificativa deles, né, por causa do preço. Aí, se vocês acreditam, eu já não sei, né? Mas, assim... E a gente, e acho que eles também esperam que com a série de TV os livros aumentem bastante, né? A tiragem, as né? vendas e as tiragens, que com o aumento da tiragem vai abaixar o valor também, né? A gente acredita que deve ter uma tiragem bem baixa, né? De Roda do Tempo para um livro de 800 páginas virar esse valor grande, né? Tipo 10% do salário mínimo. Mas é isso, Com certeza. né? Tipo, pensando bem, eu fico assim, em dúvida se. Quanto que é a tiragem? Será que a Roda do Tempo vende no Brasil? Porque já é a terceira impressão de O Olho do Mundo. Teve a primeira, esgotou, aí eles reimprimiram quando lançaram O Senhor do Caos, aí estão imprimindo agora de novo. Tipo, a editora só começa realmente a lucrar com o livro quando reimprime. Então a Indris já vai lucrar 2 vezes, já vai ter lucrado 2 vezes com O Olho do Mundo. Então não sei se é esse desastre comercial que às vezes. Não que a editora fale isso, que a Roda do Tempo não vende, mas às vezes a impressão é essa que passa, tanto, sei lá, por outros leitores em grupos de Facebook que adoram falar, nossa, porque não vende, não sei o quê. Tanto como a editora fica, porque a gente preferiu dar continuidade à série, assim, como se estivesse fazendo um favor pra gente, mas assim, já é a terceira reimpressão, a segunda reimpressão de todos os outros. Sim, então, como a gente falou, os outros também estavam em falta. Os outros também, assim, ninguém... O segundo livro, assim, era uma lenda. Todo mundo queria o segundo livro, não tinha mais. E agora que estão fazendo reimpressão. Então, assim, não é a primeira vez que tem reimpressão e que tem esses problemas com reimpressão. Então, a gente sabe que, de alguma forma, os livros estão sendo consumidos, eles estão sendo vendidos, sabe? Então, eu também fico muito confusa com essa desculpa, com essa justificativa da editora, sabe? E, por exemplo, eles optaram por isso, mas eles sabem que, querendo ou não, as vendas vão aumentar, sabe? É impossível que a série venha, uma série que está sendo bastante esperada, que tem bastante um orçamento ali envolvido, então a gente sabe que não vai ser uma série pequena, e eu acho que como editora eles poderiam muito bem ter investido, sabendo que depois eles iam recuperar esse dinheiro, né? Mas eu fico meio confusa, sabe, com esse discurso. Eu fico feliz que a série não vai ser cancelada, mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás, assim,
sabe? De, nossa, o que tá rolando, né? Qualquer livro, assim, que é adaptado gera uma sensação, assim, apesar da gente reclamar, assim, nossa, livro com capa de série ou capa de filme e tal, mas as pessoas, quando veem que um livro está sendo adaptado, geram outro interesse. Tá passando pela livraria ou pelo ver outras pessoas falando e tal, nossa, esse livro está sendo adaptado, gera um interesse. E a Roda do Tempo vai ter um marketing, a gente espera que seja um marketing estrondoso, a Amazon tá apostando nessa série, o orçamento, como a gente falou, foi enorme. Então, assim, com certeza vai vender muito. Então eles podiam ter dado uma segurada no preço, ou pelo menos mantido os preços de antigamente, né, para ver se chamava mais a atenção. E assim, querendo ou não, a gente meteu um pouquinho aqui, falou um pouquinho, reclamou um pouquinho da Intrínseca, mas nas mãos de outra editora, a Roda do Tempo já tinha sido cancelada. Já tinha sido cancelada. Gente, há muito tempo. A gente não ia ter nem o terceiro livro, assim, gente. Então, com certeza. a gente tem que ser grato também a... Não sei, alguém... Não ia ter nem podcast. Alguém na Intrínseca gosta muito de A Roda do Tempo, que essa série realmente, sabe, 6 livros gigantes e tal, e continua em 7º livro agora, então... É verdade. Pelo menos ela durou até a série chegar. Imagina se tivesse sido cancelada lá atrás, aí ia fazer que nem os livros da Rob Rob, ia mudar de editora, ia começar do zero, a gente nunca ia ler nada, então, assim, pelo menos durou. Tem os dois lados aí nessa situação, mas esperem, porque... talvez esses preços não vão durar tanto tempo, né? Eu tenho, assim, esperança de que esses preços vão diminuir um pouquinho mais pra frente, de que talvez seja mesmo um momento de surto, sabe? Porque eu, sinceramente, espero que os preços não comecem a ser tão caros assim. A gente tá numa crescente e eu não quero ter essa expectativa, sabe? De que esse é o valor do livro agora. Eu quero que diminui. A gente tava com aquela... Ano passado, né? O governo queria aumentar a taxação de livro, né? Imagina se tivesse aprovado isso, o livro ia estar 150, 160 reais, entendeu? Eu não ia ser mais leitora hoje, né? gente. Não ia ser pra mim mais. Exatamente, tipo... Então, vamos para o episódio. Então, para falar dos Manto Brancos, né, os Filhos da Luz, tem que falar do contexto em que essa organização foi criada, né? E para falar deles, não dá para excluir o seu criador, que se chama Lodair Mantelar. Lodair Mantelar, ele foi um ascético e proselitista que viveu durante a Guerra dos 100 Anos. Então vocês lembram, né? A Guerra dos 100 Anos, que foi após a morte, né, de Arthur Asa de Gavião, Guerra Civil, né? O Império que se dividiu em vários reinos, brigando entre si, brigando para assumir o controle do Império, que tinha entrado em declínio. Já tem episódio sobre isso aqui no podcast, inclusive. Isso, exatamente. Tem episódio sobre Arthur Asa de Gavião, seu Império. A gente não sabe, a gente tem muita informação, né, sobre a terra natal e os detalhes da vida de Lodair, mas ele é marcado na história como fundador dos Filhos da Luz. Ele acreditava que o caos da Guerra Civil para tomar o controle do Império Asa de Gavião estava permitindo que a sombra criasse raízes e florescesse novamente entre o povo. A sombra, ela nunca sumiu, gente, então ela sempre esteve aí, sempre existiu Amigos das Sombras, sabe, desde o início, desde a época de Manetheren, onde as nações chegaram no seu auge, foi o mais próximo da Era das Lendas que as nações do Oeste já chegaram, tá? Então sempre existiu, principalmente também porque o Ishamael, ele às vezes não é teoria de fã, então às vezes ele conseguia se libertar e ele conseguia fazer a cabeça de governantes, tava ali espalhando caos, sabe? Talvez até treinando o Amigo das Trevas ali, Shaiol Ghul, sei lá. O Senhor do então, Caos. Todas as desgraças que aconteceram, exatamente, Senhor do Caos. Então, todas as maiores guerras, os maiores desastres, né? A Guerra dos Trollocs, a própria Guerra dos 100 Anos, a própria loucura que caiu sobre o Arthur Asa de Gavião foi obra do Ishamael, que estava ali, né, ali na sombra, né, manipulando todo mundo e tal. Ele era um cara que ele tinha uma visão de vida simples, sabe, e humilde, e ele acreditava que as pessoas deveriam levar o caminho da luz, né. Ele até escreveu um livro chamado O Caminho da Luz, né, que na época ganhou popularidade ali entre os povos, ali, era o best-seller do momento, era, sei lá, o livro um milagre da manhã. O poder do hábito da época. Dos anos livres. Exatamente. A gente tem os caminhos, né? O caminho da folha, o caminho da água, né? Que era o do Zaimar, e agora o caminho da luz, meu Deus, gente. Mudem os títulos dos livros. O caminho da luz. Eu fico me perguntando se o pessoal tem...
o povo tem muita mania de falar que a luz não sei o quê, né? Que a luz isso, que a luz aquilo. Eu fico me perguntando se isso vem desse livro, sabe? Vem dessa crença do Odair, dessa época, né? Pode ter sido. É isso. Então ele criou o livro, O Caminho da Luz, que ficou popular. E essa afirmação, né, que quem exercesse o poder único e eram os servos do Senhor das Trevas, né, incluindo todas as Aes Sedai, era meio controverso, né, falando, quem canaliza é amigo das trevas e tal. Talvez não tenha sido ele que criou isso, talvez com o passar dos anos, né, depois da sua morte, isso acabou acabou mudando. A filosofia dele foi meio que deturpada, né? A teoria é até bonita, é até legal, interessante, mas acabou sendo aí deturpada pelo meio do caminho, né? Então, os Manto Brancos, os filhos da luz, não posso falar Manto Branco porque é pejorativo para eles. Então, essa organização foi criada no ano 1021 AL, né? AL Ano Livre. Isso ainda estava ocorrendo, a Guerra dos 100 Anos, tá? Ele fundou os Filhos da Luz, né, com uma organização de pregação, né, dedicada a espalhar a palavra da luz e erradicar os amigos das trevas. Então, estava havendo um conflito militar muito grande em curso, né, e os filhos, eles acabaram sendo perseguidos, eles tiveram que se defender, porque durante a guerra, como é que uma organização pacífica, pregando paz e amor, vamos seguir a luz, o Criador, sabe, tipo meio hippie, assim, não deu muito certo. Mais ou menos 90 anos depois, né, na época o Lodair, ele já havia morrido, e os filhos acabou se transformando numa sociedade com caráter bem militarista, né, bem estabelecido, cheio de hierarquias, posições, muito bem definida, como se fosse um exército mesmo. A essência deles é o quê? Derrotar Amigos das Trevas e o Tenebroso e todos os seus sexos de Amigos das Trevas e tudo mais. Só que a gente não tem muito material, né, dessa época, porque como todas as guerras acabou apagando, a gente perdeu muito material, então a gente não sabe muito bem. Então os filhos, eles são conhecidos como Manto Brancos, né, graças à vestimenta que eles usam, né, eles se vestem de branco, eles têm uma insígnia do sol dourado também em suas vestes, acho que na capa também, né? E eles acreditam, né, que eles foram convocados pela luz para batalhar contra a sombra. Então eles são inimigos da sombra. Tanto que isso acabou se entrando isso na cabeça deles, na organização, né? Que quem não é da luz é das sombras, quem não tá com eles pode ser amigo das trevas. A gente vai falar isso durante o podcast. Só que, como eu falei, eles não gostam muito, né, de chamar de Manto Brancos, mas chamem pelas costas. Então, os membros dessa ordem, eles seguem à risca vários preceitos ascéticos, né? Eles pegam muita disciplina, o autocontrole, e a impressão que eles passam é de sempre saber a verdade, né? O que é certo, eles sabem o que é certo e errado, e eles não poupam esforços para impor aquilo que eles consideram como verdade absoluta para todos aqueles que discordam da sua filosofia, desse método, né, da visão de mundo que eles têm, dessa ideologia que acabou crescendo, aflorando e desenvolvida durante todo esse tempo. É uma organização nova, tá? Tem mais ou menos 1000 anos, então não vem nem desde a ruptura do mundo. Então eles não tiveram muito tempo para virar tipo, uma super ordem forte que consegue dominar vários reinos, né? Tipo igual as Aes Sedai, até porque eles não podem canalizar, né? São pessoas normais, homens, né? A gente não tem nenhum relato que algum homem capaz de canalizar tenha feito parte dos Filhos da Luz, mas se tivesse feito, ele teria sido enforcado, muito provavelmente morto, queimado vivo, torturado e tudo mais. Então é isso. Tem alguns paralelos que dá para fazer com os Manto Brancos, com algumas organizações do nosso mundo, que a gente pode falar aí ao longo do episódio, tá? E o Jordan não tirou nada da cabeça dele, vou criar uma ordem militar aqui, que fica pegando as coisas, perseguindo, não, nada. Acho que nada na roda do tempo ele tirou da cabeça dele, tudo ele se inspirou em coisas do nosso mundo. E é isso, esse foi a criação, a história, assim, breve, do início dos Filhos da Luz e do seu criador, Lodair Mantelar. É uma coisa bacana, né, que eles, por mais que eles se achem os diferentões, né, os donos da verdade, eles têm muitas similaridades com a organização em si das Aes Sedai, né. Muito embora eles ficassem extremamente bravos se ouvissem alguém comparar a organização deles dois, né.
Cada sociedade é controlada por um indivíduo de alta patente e também não pertence a nenhuma nação ou território, assim como acontece com as Aes Sedai. Eles têm alguns enviados ali, né, igual as Aes Sedai, quem lembra lá do primeiro livro, por exemplo, lá com a rainha de Endor, né, com a Morghese, estava a Elaida, por exemplo. Então, assim como as Aes Sedai têm enviados, eles também têm vários exércitos mandados para partes diferentes do mundo, né? O símbolo da bandeira dos Filhos da Luz é um sol dourado, ou que eles chamam de clarão do sol, e consiste simplesmente num sol amarelo irradiando sobre um fundo branco, com algumas bordas douradas. O quartel-general da Ordem é chamado de Fortaleza da Luz e fica localizado na capital de Amadícia, que é Amador. Apenas uma pequena porcentagem dos membros fica localizada nessa sede, e os demais são designados para andanças à procura de Amigo das Trevas, né? Igual a gente falou, eles são designados a ficar por aí, né? Por todos os reinos, identificando e matando vários quem eles consideram que é Amigo das Trevas. Logo no primeiro livro aí, acho que não é muito spoiler, né? Quem tá ouvindo isso aqui já leu pelo menos o primeiro livro, mas é eles que encontram com o Perrin e com a Egwene ali no primeiro livro. Capítulo chamado Filhos da Sombra. Até lembro desse capítulo. Acho bem legal, né? Porque eles aparecem e o nome do capítulo se chama Filhos da Sombra. Tipo, sim, muito bom esse tem título. uma coisa errada aí. Eu acho muito bom esse capítulo. Acho que é uma das melhores partes do livro, quando o Perrin tá com a Egwene e tal. Eu gosto bastante. Tô ansioso pra reler esse livro. O palácio deles, né, a sede deles ali, é o centro do poder e de toda a burocracia da organização. E é sob esse domo da verdade que os comandantes reúnem seus membros para determinar todas as diretrizes do grupo, né? Tudo que eles vão e não vão seguir. Nesse grandioso salão, né, que é iluminado ali por 1000 luminárias de teto, ou na sua câmara particular de audiências, que tem um chão de madeira entalhado com um sol de ouro, é lá que fica o senhor capitão comandante, e lá ele preside o Conselho dos Ungidos, né, que é como chama esse evento aí, né, essa assembleia deles. Diferentemente das Aes Sedai, os Filhos da Luz não fazem nenhum juramento que previna que eles cometam atrocidades contra pessoas comuns, apesar de jurarem apenas lutar contra aliados e criaturas da sombra. Na ordem, cada capitão ou comandante tem a liberdade para decidir em que consiste a diferença entre um amigo das trevas e uma pessoa inocente, além de escolher a punição a ser infligida. Ou seja, eles podem chegar para alguém na rua, se olhar torto para ele e falar: você é amigo das trevas, vou te matar. E, entre aspas, eles estão certos, eles acham que eles estão certos. De acordo com a doutrina deles, né, todas as Aes Sedai são amigas das trevas. Ou elas são, no mínimo, malignas, né? Elas têm alguma coisa ali com o tinhoso, porque elas usam o poder. Cara, mas isso faz sentido. Isso faz sentido. Isso pode dizer o que for, mas isso faz sentido. Por tudo que aconteceu durante esses 3.000 anos, faz muito sentido. Eles acreditarem nisso. Eu acho que, na verdade, gente, aí já é uma visão bastante particular. Os Filhos da Luz, eles têm uma visão cega, uma fé cega, na verdade, e eles têm um intuito, sim, de dominação. Todo mundo tem que acreditar naquilo que eles acreditam, porque se não acreditar, tá contra eles, é um amigo das trevas. E durante muito tempo, as Aes Sedai, elas quem detinham o poder, né? Elas que manipulavam pessoas, e elas que detinham o poder. E era uma instituição feita apenas por mulheres, entendeu? Então eu acho que pode chegar o tipo paz e amor, beleza? Filosofia interessante, mas acho que no fundo, eles surgiram para fazer uma grande oposição à Torre Branca, às Aes Sedai, que é composta apenas por mulheres, e é por isso que eles são compostos apenas por homens. Eu acredito que eles são contra pessoas que canalizam como um todo, e principalmente contra a Aes Sedai, porque lá antigamente, né, antes da quebra, obviamente que eles não surgiram na quebra do mundo, mas as histórias chegam até hoje, né, até hoje na época da série. Mas tinham a Aes Sedai homem também, e eles sabem que o que causou a ruptura foi pessoas que utilizam poder. Então, ruptura é ruim. Então, logo, quem causou a ruptura só pode estar do lado errado, né? Então acho que é por isso que eles são totalmente contra qualquer pessoa que use o poder, né? Eles não veem como usar poder pode ser usado por uma coisa boa. Que é meio zoado, né? Mas é uma Mas nada explica o fato de mulher não poder fazer parte, então, né? Porque que é uma instituição feita apenas por homens, né? Então, eu acho que talvez seja o caso que as Aes Sedai agora, a instituição que é
baseada em poder, né? Em poder, no caso, poder mágico, no caso, né? Não poder político, são de mulheres. Porque não tem mais homem, né? Não... Tem homem que canaliza, mas eles vão à loucura, enfim. Então acho que com o tempo acaba sim sendo uma coisa mais machista também, né? Eles sempre ficam chamando elas de bruxas, né? E, porra, na vida real a gente vê aí como que teve Inquisição, né? Como teve tudo só pra se livrar de mulheres que eram independentes e, enfim, né? Não posso falar com muito afinco disso, porque eu não conheço a história direito de bruxaria, mas, enfim. Eu acho que faz sentido justamente isso que eles falaram, porque vem desde a ruptura, sabe? Quem casou tudo foram pessoas que conseguem canalizar, os homens no caso. A Torre Branca, ela nasceu, foi criada e tal, e acabou que dominando outras nações. A Torre Branca foi uma Merlin que causou a queda de Manetheren, né? Ela acabou tipo não enviando ajuda. A Torre Branca, até se vocês leram o livro 5, quem leu o livro 5 sabe que tem uma carta Moirane, ela fala que durante todo esse tempo as irmãs elas têm tratado todo mundo como marionete, sabe? Ninguém sabe nada que ocorre na Torre Branca. Ninguém sabe, ninguém tem acesso aos documentos, ninguém tem acesso, ninguém sabe como é que é canalizar, sabe? É uma instituição muito fechada em si. Então, que causa desconfiança. Tanto que durante a leitura dos livros, a gente. Todo mundo desconfia da cidade, todo mundo, assim. Poucas pessoas olham elas com bons olhos, sabe? E os Filhos da Luz, eles nasceram no contexto que estava ocorrendo a Guerra dos 100 Anos. O que houve antes da Guerra dos 100 Anos? Arthur Asa de Gavião fazendo um cerco em Tar-Valon. Por quê? Por causa de desconfiança, que o Ishamael estava fazendo a cabeça dele, colocando todo mundo contra a Aes Sedai. Olha, para fazer a opinião pública se voltar contra a Aes Sedai, teve muita propaganda ali, com certeza, sabe? Bruxas que estão manipulando todo mundo e tal. Então, eu não tô falando que eles estão certos, obviamente eles não estão, pelo que a gente sabe, mas na cabeça dele faz sentido esse tipo de pensamento, ser contra mulheres capazes de canalizar, do qual eles não sabem nada, que querendo ou não, já cometeram muitas coisas erradas, deixaram de participar de coisas importantes, sabe? Que manipulam reinos. E, assim, faz sentido na cabeça deles. Não estão certos, obviamente, mas a Torre Branca também não é uma organização imaculada, sabe? Que ajuda todo mundo. Não é bem assim. Elas têm seus próprios interesses e tal. Vou defender um pouquinho minhas irmãs, Aes Sedai. A gente tava mordendo os lábios pra falar, pra interromper o Emerson. Olha, não, gente, é que, assim, quando... tudo que vocês falam é verdade. As Aes Sedai, elas manipulam, elas detêm muito poder na mão, né? E a gente sabe aquela história, né? Maior poder também, maior ambição das pessoas e tal. E é uma sociedade que é corrompida, a gente sabe que não é tudo um mar de rosas lá dentro. Só que, quando a gente para analisar a história... As Aes Sedai fizeram cagada, sim, mas elas fizeram muitas coisas boas também, entendeu? Então, não tem só cagada, não tem só gente ruim. A gente sabe que tem Aes Sedai muito fodas lá, que estão na história e que ajudaram. Então, é muito fácil a gente, nesse momento, olhar só as coisas ruins das Aes Sedai para criar uma oposição a elas, entendeu? Mas a oposição quer ser mais podre do que elas, então... Entendeu? Quer criticar elas, mas fazem coisas piores do que elas. Entendeu? Porque, pelo menos, elas meio que manipulam por debaixo dos panos, entendeu? A rainha, ela tem a conselheira. Agora o cara fala, se você não tá a meu favor, eu vou te matar. Então, é isso que eu tô falando. Aí eles querem fazer uma crítica à forma delas governarem, e a forma deles criticarem é sendo radicais. Então, pra mim, a instituição dos Filhos da Luz não faz sentido. No começo, beleza. A teoria lá do cara, paz e amor bonitinho, tava até que bonitinho, até que ok. Mas depois, assim, pra mim, não faz sentido nenhum, sabe? Deixa totalmente fazer sentido, né? Não. Uhum. Eles não têm nada que eu concordo com isso. Mas faz sentido o pensamento dele. Tipo, esse pensamento que eles têm faz sentido. Porque se não existissem eles, não existia nenhuma organização, tipo, faz oposição às cidades. Tipo, todo mundo fica aqui e elas ficam lá fazendo o que elas querem, entendeu? Obviamente, os métodos que eles... toda a filosofia deles foi deturpada depois da morte do seu criador e tal. Mas, tipo, na essência, faz sentido eles não gostarem delas, nem de qualquer outra pessoa, homens que podem canalizar. Tanto que ele se opõe também, né? Quando o Randy, ele
aparece. Qualquer pessoa que tem alguma coisa mais sobrenatural, tipo o Perry, né, que tem contato com os lobos, isso já é visto como algo da sombra, né, não é normal e tal. E a gente vê isso também em qualquer crença, qualquer religião, assim, que nasce, o próprio cristianismo, cara, o cristianismo é uma religião que prega não exploração, sabe, ajuda mútua. A palavra de Jesus, que é amor. Isso, exatamente. É um negócio bem humanista que vai se deturpando ao longo do tempo, né? Hoje em dia tem até, sei lá, a Igreja Universal, eles são a favor, sei lá, como é que é o negócio, tipo, eles são a favor de riqueza, sabe? Acumulação de capital, não sei o quê. Eles participaram a Igreja Católica em várias atrocidades aí ao longo do século, os Filhos sabe? da Luz são diretamente inspirados pela Inquisição católica. Com certeza, sim. O modo como eles falam é tão caricato. O meu problema com os Filhos da Luz é que eles são caricatos demais. É assim, sim, amigo das trevas, tossiu, amigo das trevas. Sim, exatamente. Acho que poderia ter uma faceta, poderia, por exemplo, tem uma filosofia interessante, acolhe as pessoas, ajudam as pessoas, mas tem ali uma parte deles que são mais radicais. Se fosse assim, eu engoliria muito mais eles, sabe? Só que desde o início foi algo realmente... Na verdade, isso, né? Sim. Eu acho que assim, ao longo da série, existe um personagem, né, que a gente vê ele mais lá na frente. Ele tá meio confuso, ele não sabe como se encontrar, ele se encontra através dos Filhos da Luz. E por saber que ele é um personagem meio certinho, que gosta das coisas certas, eu até assim, eu me fiquei mexida com esse personagem quando ele foi pra lá, e eu falei, bom, talvez através do ponto de vista dele a gente vá ver que os Filhos da Luz não são tudo isso de ruim que a gente vê. Mas até o momento, pra mim, é tudo de ruim. É uma instituição que não faz o menor sentido. Sabe? Fogo nos Filhos da Luz, gente. Fogo nos Filhos da Luz. E eles não têm nenhum, como as Aes Sedai, como a gente falou aí, as Aes Sedai, elas têm os votos que impedem, os juramentos que elas fazem no bastão dos juramentos, que impedem fisicamente, magicamente, que elas machuquem outras pessoas. Tudo bem que a partir disso elas geraram as formas de manipular, de querer dizer uma coisa por meio de dizer outra coisa. Então elas criaram elas conseguiram pular esses obstáculos de uma forma meio sorrateira. Né? Mas, assim, elas têm essa limitação de não conseguirem canalizar para prejudicar outra pessoa. Já os Filhos da Luz, eles não têm nenhum impedimento, por isso que eles são tão perversos, ridiculamente perversos como eles são, assim. Então, Perry, quando ele tem os olhos dourados dele lá no primeiro livro, os olhos dele brilham de um jeito diferente. Meu Deus, é o tenebroso, socorro, prendam ele, tortura, assim, é bem... filme caricato de Inquisição, assim, esse é o meu problema. Mas, como a gente falou, tem um personagem que vai pro Filhos da Luz e tal, e é desenvolvido isso mais pro fim da série, assim, então os Filhos da Luz não são abandonados, mas, assim, é mais desenvolvido, digamos assim, pra deixar bem sem spoiler esse comentário, mas eles não são esquecidos. Ô, gente, eu não tô falando que eu gosto dos Filhos da Luz, não, nem apoiando eles, mas eu entendo que tá por trás do que eles pensam. Aquilo, né, que tipo, explica, mas não justifica, basicamente. Exatamente, tanto que durante a série falam de vilas que foram... Tem uma facção, que vamos falar mais pra frente, que não aparece muito porque tá sempre por trás, mas é basicamente uma facção dos Filhos da Luz que são os inquisidores, né, os questionadores, que eles torturam, sabe? Tipo... durante a série, eu não lembro exatamente quais livros, mas tipo, tem uma parte que fala que uma vila inteira foi que os questionadores passam, né? Você lembra? No livro 2. Foi qual, Gisele? Você sabe? Foi do livro 2? Eu não lembro exatamente o livro. Que fala que uma pequena vila inteira que os Filhos da Luz passaram. Acho que é mais ou menos em Falme, sabe? Mundo... Lá pra aquelas bandas. Que era Amigos das Trevas, alguma coisa assim. Tipo, os inquisidores passam por lá e tipo, parece que eles devastam. Não, e eles devastam a vila, e aí os que sobram, eles pegam, assim, pra questionar, pra conversar, sabe? Primeiro eles chegam devastando e depois eles fazem as perguntas, né? Tortura ainda mais. Na nação deles, né, que, como a gente disse, se chama Amadícia, canalizar é totalmente contra a lei e com certeza a determinação é fruto da influência dos Filhos da Luz, né? Então,
Eles colocaram os infiltrados dele ali no governo e fizeram de alguma forma que a canalização fosse proibida. Vale ressaltar que a Madícia é um reino, uma monarquia e tal, tá? Então tem igual a maioria dos outros reinos, só que os Filhos da Luz eles estão por trás do governo. Então o rei é só uma marionete deles. Eles que mandam, na verdade. Governam, né? E é, tipo, parte da razão pela qual os Filhos da Luz têm tido tanto sucesso em estabelecer o poderio deles ali sem muita resistência é a falta de organizações militares e exércitos disciplinados desde o fim da Guerra dos 100 Anos, quando a maior parte dos conhecimentos bélicos foi perdida, né, durante essa última guerra. Basicamente, eles que são o maior exército disciplinado, assim, independente. Porque, óbvio, cada nação tem suas forças e tal. Andor, com certeza, e Kyrian são as nações mais poderosas. Tyr e Ilian são mais comerciais, mas, sei lá, Andor, que é uma nação grande e poderosa, tem o seu exército, beleza, mas é um exército de segurança nacional, não é nada como os Filhos da Luz, completamente... que tem capacidade de movimentação muito grande, né? Os Filhos da Luz, como a gente vai ver, principalmente cavalaria que eles têm. Basicamente, eles são um único exército independente no começo da série, assim, que tem condições de guerrear em várias nações, por exemplo. É engraçado que eles estão espalhados, né, em todo lugar, todo país, todo lugar tem manto branco. Menor ou maior. É isso que eu ia falar, a base deles ali fica em Amadícia, mas eles estão em tudo quanto é lugar, assim, eu fico chocada que aonde você vai, assim, lugar mais improvável que você acha, tem ali um montinho de Filho da Luz. Eu fico imaginando uma capelinha, assim, dos Filhos da Luz em cada cidade. Velho, é cristianismo isso daí, o cristianismo também se espalhou igual uma praga, velho, começou ali e tal, depois, o mundo todo tem uma igreja. Atualmente é que nem igreja evangélica, que em cada rua, pelo menos aqui em Piracicaba, toda rua! Em cada rua tem 3, sabe? É absurdo. Mano, o negócio. Aqui na minha rua tem, deixa eu ver, tem 3, velho. Tem uma evangélica ali, aí tem uma batista indo pra lá. Católica, pelo menos, é uma grandona por bairro, assim, sabe? Já as evangélicas é um botequinho, assim, a cada 100 metros quadrados. Eles ficam disputando pra ver quem grita mais alto, né? Exatamente. Pra ver quem Deus escuta primeiro. Nada contra, tá até amigos que são, tá, gente? Vocês estão assistindo aí. Nada contra também. Nada contra, nada a favor. Eu acho Jesus muito legal. Não, Jesus é mó da hora. Eu acho Jesus é, mano, Jesus, cara, principalmente Jesus do Saramago, é muito show, velho. Jesus do Saramago, por favor. O fã-clube. É porque eu gosto muito mano, Jesus foi muito deturpado, tá? Mas Jesus é legal, os seguidores, não. Alguns são, tipo Padre Júlio, saudade. Padre Júlio, gente boaça, mas alguns, tipo Bispo Macedo, manda um questionador lá pra ele, vai. Gente, é o seguinte, eu acho que não dá pra se doer aqui se você segue alguma religião e você segue o que a religião prega de verdade, você não vai se doer com esse episódio. E acho que tá claro aqui que a gente tá falando mal do radicalismo. Então é sobre isso, né? Não é sobre nenhuma religião, é sobre o que as pessoas fazem com a religião, né? O fanatismo. Extremismo religioso, isso aí. Bom, dentro da estrutura dos mantos brancos, ou Filho da Luz, né? Vou chamar de mantos brancos, porque sim. O Alto Inquisidor, que na época da saga, então, é Radan Azunawa, tem apenas uma posição abaixo, então, do Lorde Capitão Comandante. Ainda que os assuntos militares sejam discutidos e decididos no Conselho, apenas a ele cabe as decisões com relação às investigações da divisão conhecida como Mão da Luz. A maioria dos filhos, desde os capitães até o último soldado e recruta, são guerreiros dedicados a lutar pelo lado da luz, enfrentando a morte como parte do seu dever. Contudo, os membros da Mão da Luz raramente arriscam suas vidas, então, no combate, né? Geralmente atuam como interrogadores e em forças de ocupação. O fato de raramente participarem de batalhas, então, somado à sua atitude moralmente superior, frequentemente é visto com ressentimento por parte das tropas regulares, né? Se autodenominando como a mão que arranca a verdade, eles são mais frequentemente conhecidos pelos outros como, aí sim vocês vão saber de quem que eu tô falando, né? Que são os famosos questionadores, então, né? Ou os demônios. Esse apelido, no entanto, é raramente usado na presença deles, né? Os membros costumam agir como se fossem uma organização à parte, ninguém quer fazer parte, né, do que eles fazem, inteiramente separada do resto dos filhos, embora tecnicamente estejam sob o comando do senhor Capitão Comandante.
eles geralmente respondem apenas ao Alto Inquisidor. O objetivo juramentado da Mão da Luz é descobrir a verdade e desmascarar os amigos das trevas, né? Por poucas regras, os impedem de qualquer coisa e a tortura é sempre usada extensivamente durante a maior parte de seus interrogatórios, né? De acordo com seus detratores, eles nunca tiveram um suspeito inocente. Nossa, né? Que autoestima. Na maioria dos casos, eles sabem a verdade que procuram. Cabe simplesmente aos questionadores, então, envolvidos, forçar sua vítima a confessar. Seus métodos e o fato de que qualquer pessoa possa ser submetida ao interrogatório, incluindo outros filhos da luz, os fez profundamente temidos, né? Dentro e fora dos filhos da luz. Então, assim, gente, não mexe, sabe? Entra um questionador, você sai assim pela outra porta, atravessa assim a calçada da rua, porque não é bom mexer com eles. São os demônios. Eu gosto que é tipo uma facção, tipo, tem uma briga de facção nos Filhos da Luz, sabe? Tipo, tem essas tretinhas, assim, sabe? Que nem todos pensam igual, tem uns que são mais radicais, tem uns que preferem, sei lá, lutar, tem esses aí que agem por trás dos panos, sabe? E realmente, é isso que você falou de eles não... Nunca eles erram um suspeito, né? Todo suspeito que eles pegam os Filhos da Luz, obviamente, porque, tipo... Gente, né? É bizarro. Tipo, obviamente, que todo suspeito que eles pegam é amigo das trevas, eles não iam admitir que, sei lá, pegaram a pessoa errada, sabe? Errado, assim, não. É bizarríssimo. E, assim, a gente vai ver que existem algumas pessoas que realmente acreditam no caminho da luz, né? E aí você entra, então, pra fazer parte desse caminho e, de repente, você começa a se envolver ali com esse povo, né? Com os questionadores que nem são gente. Então, eu imagino que deve dar ruim mesmo dentro da facção ali, dentro dos amigos dos amigos da luz. Amigos da luz é ótimo. Eles acham que são, né, amigos da luz. Mas eu acho que eles são tão ingênuos, assim, na questão de se acharem, né, os amigos da luz, os caras que seguem a luz, porque tem amigo das trevas em todo lugar. Então, tem amigos das trevas nos próprios Filhos da Luz, tem amigos das trevas em qualquer lugar. Tem amigos das trevas na Torre Branca, travesseiro, sabe? tem amigos das trevas. Exatamente, eu acho muito engraçado, porque ele tem amigos das trevas dentro da organização deles, sabe? Tipo, eles não sabem. Tipo, isso é muito, muito engraçado, muito cômico. É impressionante que eles nunca acertam os amigos das trevas de verdade, assim. É por isso que eles são tão caricatos, assim, porque eles sempre estão mirando na pessoa que não é amigo das trevas, e os amigos das trevas, como a Gi falou, os questionadores, eles podem interrogar os próprios membros dos Filhos da Luz. Então, assim, uma pessoa que entra lá querendo pregar a paz e lutar contra a sombra, de coração puro, pode ser muito bem um alvo dos Filhos da Luz, assim, não, herege, quer revolucionar a instituição, não é assim, amigos das trevas, pronto. E os amigos das trevas de verdade, que muitas vezes podem até estar em cargos de comando. Tá embaixo do nariz deles, não consegue. Imagina se o Alto Inquisidor é um amigo das trevas. Tipo, ele vai mirar exatamente nas pessoas que não são os amigos das trevas. Gente, o Kalil tá falando hipoteticamente, tá? Ele tá falando... tô falando, imagina ser. Mas ele explicaria muita coisa. Falando a verdade aqui, explicaria muita coisa. Eu acho que deve rolar uma doutrinação do caramba, né? Acho que tem pessoas que entram, tipo, quero lutar contra os amigos das trevas, aí entram pros Filhos da Luz e acabam sendo doutrinados, sabe? Tipo, uma pessoa normal acaba, sei lá, com o mesmo pensamento que eles têm, sabe? Alguns nem devem... A gente tá falando, tipo, de um exército. Então, no exército tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que não pensam muito, estão ali mais pra fazer, né? Pra lutar, pra seguir ordens. Mas tem pessoas que acreditam mesmo no que estão fazendo ali. Então, e sem contar a doutrinação, sabe? Eu lembro... Fazendo uma referência que tem um anime chamado Shingeki no Kyojin. Como que é anime? Que eu não entendi. Toda japonesa. Shingeki no Kyojin, que é Attack on Titan. Mas ele é japonês demais. Eu não gosto de Attack on Titan. Ou então, acho que em português com o Ataque dos Titãs, que tá errado, o correto seria Titã de Ataque. E tem uma menina que ela é uma menina nova, adolescente, sabe, que ela realmente acredita no que ela faz e tal. Só que, mano, ela foi puta lavagem cerebral, sabe? Ela foi realmente, tipo, doutrinada, assim, pelas mentiras que acontece lá em um lugar lá. Não vou dar spoiler de um anime, mas é isso, acontece. Quem entra na polícia, por exemplo? Tô falando da polícia militar, aqui em São Paulo, assim. Melhor analogia. A polícia...
Meu Deus, a Polícia Militar de São Paulo é fascista pra caralho, mano. Ali é só pra matar pobre, sabe? E defender propriedade privada de rico. É uma puta doutrinação. Mesmo gente negra, gente pobre, quem entra pra Polícia Militar é pobre, mano. E os caras entram pra polícia pra defender propriedade privada e tal. É a polícia que mais mata e a que mais morre, sabe? E são tudo apoiadores do Bolsonaro, mano. Sim, exatamente, tudo apoiadores do Bolsonaro, a maioria. Sim. Então, tem um... se vocês seguem aí... Antigamente, sim, em 2018 teve uma alta impressionante nos perfis no Twitter de fãs de A Roda do Tempo. Então, muita gente fazia perfil de personagem, emulando personagem. Eu criei um perfil com não de personagem, mas com citações e tal. Que tem uns 1.000 seguidores, fez um puta sucessinho, ok? Mas aí eu abandonei completamente, pois preguiça. Porque eu botava com imagem, né? E caçar imagem dá trabalho. Enfim, aí tinha um perfil, não sei, deve ter ainda, que é muito engraçado, que é de um filho da luz, o Biar, acho que é o Biar. Que ele é um fanático, ele aparece muito no segundo livro, eu acho, ou no primeiro também. Péssimo. E aí ele é super fascistinha, assim, meu Deus, amigo, tossiu, amigo das trevas. E assim, era muito engraçado, todo tweet, que é outro personagem, outro perfil, colocava, ele já ia lá, comentava um negócio, amigo das trevas, não sei o que, era muito engraçadinho. Então, tem essas coisas no fandom de A Roda do Tempo também, essas coisas cômicas com os filhos da luz, porque eles são muito caricatos, então abre espaço pra isso. Na série, eu quero ver como que eles vão abordar isso, né? Se eles vão fazer desse jeito super caricato, ou se eles vão mais pra um lado fé militante lá de Game of Thrones, né? Que são eu acho que eles vão ser bem assim, tipo, irritantes, assim, ai meu Deus, lá vem eles, e tipo, eles podem capturar qualquer pessoa, acho que eles vão ser muito fé militante mesmo. Você fica, caralho, que ódio, ninguém consegue parar eles. É porque como na série eu acredito que a gente vai ter uma visão maior sobre as coisas e não uma visão mais fechada, como são nos livros, né, através dos pontos de vista, eu acho que a gente vai conseguir captar alguma coisa ou outra de boa, sabe, na fé, algumas pessoas que acreditam no, sabe, por que estão lá, e nuances, aí tem nuances, essa tem até aquele personagem que é um personagem grande, entre aspas, que vai pra lá, né? E que acredita em coisas boas, né? Por exemplo, a história do Jordan é aquela história do bem contra o mal. E eu adoro como ele coloca nuance pra caramba nisso, sabe? Que não é apenas preto no branco, porque mesmo a gente falando de bem contra o mal, a gente tem aí o radicalismo, né? A gente tem as pessoas que a gente não conhece as pessoas. Então, você acha que você pode confiar em alguém, mas na verdade essa pessoa pode servir a outra coisa. Então, eu adoro isso que ele faz, que vê as camadas que são cinza, né? Então, eu gosto muito disso que ele faz na história dele, que não é algo muito fácil explicar, né? Não é uma visão tão maniqueísta assim das coisas. Acho que a gente consegue ver muita coisa, discutir muita coisa sobre isso, sabe? Porque quando a gente vai explicar sobre o que é Roda do Tempo, as pessoas já ficam, né, tipo, bem contra o mal, né, nossa, existe um poder maligno e tal, mas o Jordan, ele se aprofunda muito nisso, né, ao longo dessa série, eu acho isso muito legal. Principalmente o lado do bem, né, que tem várias facções, tem os Filhos da Luz são do lado do bem, né, em teoria. Então, tem os Filhos da Luz, tem as Aes Sedai, tem cada nação tem seus interesses, tem os nossos protagonistas, os Ariel também seria um lado bom, e exato. Uma magia super radical que não faz o bem, sabe? Enfim, de qualquer forma, todos no final eles vão participar de alguma forma, sabe, da última batalha. Então, todos vão estar lá, e todos vão estar lá, isso é legal. Cada um da sua forma, tipo, até os Tatuan vão estar na última batalha. Vingadores Ultimato, entendeu? Vai aparecer todo mundo, nem que seja no finzinho da tela, assim, entendeu? Esse livro, gente, é tudo. Ai, meu Deus. Nossa, que vontade de reler o último livro. Eu tô com vontade de ler os 3 últimos, os do Sanderson. A Batalha dos Campos de Mehilor. É porque a última batalha ela é feita em várias frentes de batalha, né? Porque é tão grande que não tem o campo principal. Enfim, não sei. Não é igual a Vingadores, não. Vingadores é só um espacinho aqui, ó, todo mundo brigando. Roda do Tempo, não. A batalha é tão grande que tá até no meio do continente, tipo, espalhado. O que faz sentido, né? Porque, por exemplo, essa Thermongaidon, né? Alguma coisa assim, que eu não sei como se pronuncia. É como se fosse o Apocalipse, eu enxergo, né? Como se fosse o Ragnarok.
Então, não faz sentido, tipo, ter duas pessoinhas lutando lá no Apocalipse, sabe? O Apocalipse é todo mundo envolvido, né? Então, eu acho muito massa e fico feliz, né? Que isso Todas as realidades. Ai, gente. Querendo ou não, vai acontecer. lutar, entendeu? Continuando aí pela nossa aventura pela estrutura dos Filhos da Luz, a gente tem uma facção, digamos assim, que não necessariamente é oficial, mas os Filhos da Luz, como toda organização relevante à roda do tempo, tem a sua parte ali de inteligência, de espionagem, né? Os olhos e ouvidos que cada trono de Emerlin tem, os seus infiltrados pelo mundo. Os Filhos da Luz, para os Filhos da Luz não é diferente. Então eles têm infiltrados em todos os reinos e províncias e que os infiltrados, os olhos e ouvidos, são chamados geralmente de mestres espiões, né? E são eles que controlam e disseminam as informações. Porém, ao melhor estilo filme de Guerra Fria de espionagem, o mestre espião oficial e o homem que realmente tem a tarefa de manter o senhor capitão comandante informado não são a mesma pessoa. Então, às vezes é um telefone sem fio que, às vezes, a pessoa que informa o capitão comandante filtra o que ele quer passar, né? Que é um bom lugar para um amigo das trevas se infiltrar, um bom cargo para o amigo das trevas. Não é de se surpreender que em uma organização tão controversa quanto os Filhos da Luz, acredite-se que até mesmo a verdadeira identidade do chefe de inteligência deve ser mantida em segredo. É claro que o senhor capitão comandante não é o único filho com acesso a informações de espionagem e, segundo fontes confiáveis, muitos dos capitães ao longo dos anos contaram com suas próprias redes de olhos e ouvidos, como é natural, assim como o trono de Emerlin também. Agora vamos falar um pouquinho sobre questões mais gerais de estrutura organizacional dos Filhos da Luz. Eles sempre atuam em cavalaria, então estão sempre montados em grupos de 100 homens, geralmente, conseguindo se mover pelo território com a rapidez necessária, né? Então, como a gente falou, eles são, se não um dos únicos exércitos organizados, bem organizados, no continente. A posição mais elevada entre as tropas é a de senhor capitão comandante, que é também o chefe político, militar e religioso, talvez, dos Filhos da Luz, que geralmente ele comanda uma legião, composta por 2.000 homens, variando às vezes entre mais ou menos soldados dentro dessa faixa de números. Abaixo do senhor capitão comandante vêm os oficiais, primeiro-tenente, tenente, subtenente. Parabéns ao Emerson que procurou a tradução desses termos, pois credo. E logo depois estão os centuriões, que possuem sob seu comando cerca de 100 homens, mas na prática esse número pode variar um pouco. O número de legiões dos Filhos da Luz é variável. Nem todas as unidades estão organizadas em legiões e nem todas são comandadas por um senhor capitão. Algumas das unidades menores podem até ser lideradas por um tenente ou subtenente, exceto quando um centurião e seus 100 homens atuam sozinhos. Então é muito comum a gente se deparar aí quando os nossos protagonistas estão andando com centuriões dos Filhos da Luz, com seus grupinhos causando terror. Mas, no geral, o tenente é a posição inferior que ocupa uma posição de comando. Então, geralmente tem o tenente ali, mas quando é muito pouco, fica só o centurião. Ainda que esse tenente habitualmente atue como oficial de apoio com uma posição de comando. Um centurião está abaixo hierarquicamente dos oficiais, mas acima dos soldados comuns, que podem vir a se destacar e se tornar um centurião no futuro. Quando um senhor capitão comanda uma unidade ou legião, ao tenente escolhido como segundo comando é dado o posto temporário de segundo capitão para diferenciá-lo dos outros tenentes dentro da unidade. Abaixo dos centuriões estão os porta-estandartes, os segundos porta-estandartes, sargentos, segundos sargentos, seguidos pelos líderes de fileiras e soldados. Dentro dos Filhos da Luz, as atribuições reais das posições hierárquicas são tão flexíveis quanto os tamanhos das unidades, que sempre variam de acordo com a natureza do objetivo. Em certas ocasiões, até os soldados das legiões regulares foram emprestados aos questionadores. Então, depende da missãozinha ali, eles vão se adaptando, mas, óbvio, tem uma hierarquia como todo exército bem organizado. Então, é assim que os Filhos da Luz se organizam para tocar o terror por Handland. Eu gosto da forma que eles são bem organizados, sabe? Tipo, não é tipo uma várzea, cada um tá pra um lado, cada um sabe o que fazer, tem uma divisão de hierarquia, tudo certinho, Lord Comandante. Senhor Capitão Comandante. Isso, Capitão Comandante e tal, aí vem toda a hierarquia, igual um exército, gente. Um exército normal
funciona desse jeito. Quando eu tava fazendo roteiro com o Kalil, eu falei pra ele sobre, tipo, os centuriões, né? E essa parte dos centuriões comandar 100 homens é baseado lá nos exércitos de Roma, né? Que tem os centuriões, a mesma coisa. Então, como eu falei, o Jordan não tirou nada da cabeça dele, tá? Então, ele era do exército, né? Infelizmente, ele era do exército dos Estados Unidos. Infelizmente, ele era. Então, ele sabe, tipo, manja de organização militar. Chega da raiva, né? Do quanto que eles são organizados, né? E sempre essas questões de. Pra matar. Sempre quando tem hierarquias muito fechadas, isso causa conflitozinhos. Então, às vezes, a gente vê eles tretando ou se estranhando por conta de hierarquia e tal. Mas que bom, eles que se arranham lá. Sabe o que pega? Eu acho que essa parte da série que a gente pegou, essa época, eu acho que é a pior parte dele, sabe? Onde a instituição tá mais extremista e tal. Se a gente tivesse visto assim do início, pô, os carinhas de branco ali e tal, faz amor, caminho da luz, gente, pobreza, pô, legal, mano. Então acho que a gente pegou logo no início. Até mesmo quando eles estavam se militarizando, acredito que não era com o intuito de perseguir pessoas, mas sabe? Queria, obviamente, muito inflamados assim por conta mesmo que essa fase que a gente tá, tem muitos falsos dragões, tem muitas guerras acontecendo, então a influência da sombra tá muito presente nesse universo, né? Então o cara, às vezes, ele já acha que todo mundo é amigo das trevas. Agora, então, sabe, ele deve estar piradão, meu Deus, sabe? Todo mundo é amigo das trevas, vão matar o mundo, sabe? Sim, a era tá chegando ao fim, então, dragão renascido, tenebroso se mexendo, e então tudo entra em ebulição, né? A saga tá em ebulição nesse período. Quero ver o caos. Eu queria falar de uma realização mais notável deles, assim, né, na nova era, né, que é a era que a série passa. E lá no ano 306, né, as Aes Sedai, principalmente a Merlin da época, ela tava meio que... Ela tava mediando uma disputa, né, em Altara e tal, e os Manto Brancos mataram ela e pegaram o seu cadáver e deixaram enforcado numa árvore. Então, assim, eles mataram uma Amerlin. Emerson. Lá... De onde você tirou isso, Emerson? Por que você fica escondendo essas informações? Ué, tem na wiki lá da série. Meu Deus, eles são piores do que eu imaginei, meu Deus. Mas como é que eles conseguiram matar? Ela tava sozinha? Eles são o juiz, o júri e o executor, sabe? Então, a pessoa, quando é acusada por eles, não tem o que fazer. Sim, exatamente, isso é foda. Não, com certeza ela deve ter matado vários, mas às vezes ela tava sozinha e os números eram muito pode grandes. ser, é uma batalha que a gente não tem muita informação. Enfim, na série também tem informações da guerra, né, dos Mantos Brancos, que essa guerra foi eles que causaram. Nessa guerra, até o pai do Randy, o Tan Altor, participa, né? Ele participa, só que não ao lado dos Mantos Brancos. Ele participa pelo lado de Ilian. Então ele participa da parte de Ilian e eles conseguem, tipo, se proteger dos Mantos Brancos e tal. Isso é citado na série. Eu acho que no primeiro livro já é citado, tá? Tem outras batalhas, assim, que a gente não tem muita informação que eles participam, mas enfim, é uma organização que tá aí, velho, gente. Durante mais ou menos 1000 anos, pra lá e pra cá, conseguiram matar uma Merlin, né? Tipo, é um fato bastante notável, sabe? Tipo, não é qualquer um que consegue matar. E isso fez aumentar a rivalidade, né, entre os dois grupos, porque as Aes Sedai, elas não suportam, embora elas tentem ignorá-los, né? Tipo, elas não chegam e simplesmente mandam um monte de raio neles, né? Tipo, elas ficam tipo, olha lá os idiotas lá de branco, deixa eles lá. E já eles, quando veem a Sedai, pode se tremer, assim, bruxa, parece um pitch, assim, as bruxas de Tarvalo. Eu acho que é no livro 3, não tenho certeza, que tem uma situação ali em que umas jovens, elas encontram com eles e elas ficam morrendo de medo, né? Tem uma Aes Sedai que é mais velha, né? Que é a Verin, e que ela trata a situação assim, sabe? Tipo, ela caga pra eles, sabe? E as meninas já ficaram, tipo, morrendo de medo. Eles vão pegar a gente, vão prender a gente. E ela, assim, leva eles na lábia, sabe? Tão fácil. Que eu falei, gente, olha,
que nível, sabe, de maturidade dela. A Ela é Varen não ótima. considera, porque a Varen eu diria que é a personagem mais inteligente da série inteira. Ah, ela é ótima. Eu E, adoro inclusive é uma das minhas favoritas. Eu amo essa véia. Eu também gosto dela bastante, ela é maravilhosa. Tem duas referências legais. Que a primeira referência, o paralelo, né, dos mantos brancos com no nosso mundo é que esse nome Lodair Mantelar parece ser uma alusão a Martinho Lutero, que foi pai da reforma protestante, né? Aquele cara que naquela época tava rolando aquela igreja, tava vendendo os papéis, né? Tipo, pra quem fosse guerrear na Guerra Santa, não sei o quê, você ia ter um lugar no céu, né? E, tipo, aí, naquela época tinha acabado de ser criada uma máquina que reproduzia o papel igual, sabe? Tipo uma copiadora, assim, só que totalmente manual e tal, era mau trabalho. E aí saíram as teses do Martinho Lutero. A segunda, aqui, que tem aqui na Wiki, é dizendo que, além de tipo, ser uma alusão, né, Igreja Católica, Inquisição e tudo mais, os mantos brancos, eles são inspirados nos cavaleiros, além dos templários, né, jesuítas, durante a época da Inquisição, né, ou a Inquisição em si, também tem a Ordem Teutônica. Eu não conhecia essa Ordem Teutônica, nunca tinha ouvido falar, até ver essa referência aqui, que foram uma ordem sagrada que tomou conta e colonizou terras na área báltica, né, durante as Cruzadas do Norte contra os pagãos. Eu não conhecia essa ordem teutônica. Aí eu olhei aqui no Google e tô vendo aqui ó, eles nasceram no século, foi criado no ano de 1190, e eles tinham o lema como ajudar, defender e curar. Era uma ordem que o propósito deles era defender a igreja com votos de pobreza, castidade e obediência. E no caso dos mantos brancos, eles, no início, né, quando eles foram criados, eles tinham, tipo, levar uma vida simples e tal, né, lutar contra amigos das trevas, até que acabou se transformando Eles em não têm votos, mas acho que eles também seguem castidade. Eu não lembro deles falarem. Fulaninho pegou. O manto branco pegou a fulana, não sei o quê. Não, mas tem o cara lá que mata, tem filho. Ele pode virar depois, mesmo, né? É verdade. É o filho. Depois, né? Esquece tudo. Isso só não é explorado. Isso não é falado. Enfim, mesmo. Mas essa ordem dos Cavaleiros Teutônicos, eu acho que Ele adotou. tudo solteiros. Broderagem. Então, aí, gente, essa ordem dos Cavaleiros Teutônicos, né, que existiram, e, tipo, eles têm estado legal até hoje, então deve ter gente lá até hoje. Então é a mesma coisa, eles usavam vestes brancas com uma cruz negra e tinham um lema ajudar, defender e curar, né, e tá, é isso. Acabou a parte dos mantos brancos, gente. Encerramos aqui o episódio. Antes a gente vai falar sobre as nossas... Mas, muta o Emerson, alguém muta o Emerson. Atualmente... Chega Não, isso, atualmente eles atuam como organização de caridade na Europa Central. Então, na quarta era da Roda do Tempo, os mantos brancos, eles vão virar uma ordem de caridade. Eles vão voltar a ser o que eles eram, sabe? É isso. Acabou, gente, o episódio sobre os mantos brancos. Sobre os filhos da puta. Falou que a gente sabe. A gente não tem muita informação deles, assim, além do que a gente falou. Se vocês quiserem saber além disso, tem que ler os livros. Bom, então, a pedidos, a gente vai voltar aqui com o nosso quadro de mostrar nossas leituras atuais, né? Que a gente está lendo aí. Então, para começar, eu terminei essa semana de ler o novo livro do Stephen King, o Billy Summers. É muito bom. Se vocês quiserem saber mais, ouçam no meu podcast solo, Divagando sobre Livros. Esse livro aí é tão bom quanto aquele lá que saiu, deixa eu ver, ano retrasado, aquele que as crianças então, esse aqui não tem nada de sobrenatural, ele é sobre um... Ele é muito bom, eu dei 5 estrelas, eu achei maravilhoso. Ele é sobre um assassino. Também, Milo. Ele é sobre um assassino de aluguel que é contratado pra fazer o último assassinato dele, e tudo começa a dar errado no livro. Então, há muita desgraça, dor e lágrimas nesse livro aqui, 500 páginas, maravilhoso. E agora eu comecei também o novo livro aí, lançamento recente da Suma de Letras, né? O Nós Somos a Cidade, que foi traduzido pela minha amiga Ellen. Ellen, um abraço se estiver assistindo aí. E eu tô no comecinho, super confuso ainda, porque parece que as cidades meio que tem uns avatares. Ó, aquele ali, ó, a gente tá segurando. O meu tá no Kindle, tá lá na sala, não peguei. Mas eu tô super confuso ainda do que é a história.
E, sei lá, no próximo episódio eu posso falar um pouco mais sobre a história, porque eu não sei nada. Mas eu só sei que foi minha amiga que traduziu. Página 183 eu continuo confusa, amigo. A gente vai fazer um clube de leitura, porque eu também comecei hoje, Nós Somos a Cidade. Ai, que massa! Emerson que lute, ele que leia o livro pra discutir no próximo Semana episódio. que vem a gente tem uma discussãozinha rápida sobre Nós Somos a Cidade no fim do eepisódio. Faz uma review rapidinho. Menos de uma hora antes de começar o podcast, eu terminei de Aí ler eu vi que você lá. Dragonhaven, que é o 11º livro do Reino dos Antigos, da Robin Hobb, né? Ai, que delícia. O segundo livro da tetralogia Rain Wild Chronicles. Acho que em português ficaria As Crônicas dos Ermos O Chuvosos. quão conectado é esse mundo dela aí? Tipo, dá pra ler separado? Não, dá, mas eu não recomendo não. Não recomendo, porque uma coisa tá conectada com a outra, sabe? Essa tetralogia, por exemplo, ela tem relação direta com a trilogia É no dos mesmo Navios planeta ali, Vivos. ou é Cosmere? Que... Mesmo mundo? Não, é Mesmo do continente, mesmo até. planeta. A primeira trilogia é ambientada nos Seis Ducados, aí a segunda dos Navios Vivos é nas ilhas... Litoral amaldiçoado. Esqueci as ilhas. Nos litorais amaldiçoados e tal. Inclusive tem referências aos Seis Ducados, tá? E aí vem a segunda trilogia do Fitz, né? Que volta para os Seis Ducados, mas explora outros lugares. Explora um continente congelado, sabe? Que se chama As Levigial. E tem referência também à trilogia dos Navios Vivos, que acontece no final. Eu estou relendo esse livro aqui, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu li em 2019 e deu vontade de reler esse ano. E, tipo, é muito foda. Vai contar a história de 3 gerações de uma família do Chile, né? Então vai contar também a história do Chile, do século XX, vai falar... sobre os camponeses, vai falar sobre o povo da cidade, mas também vai chegar no golpe de estado do Pinochet, né? Vai falar da eleição do candidato socialista, que no caso não fala o nome, né? Não vai falar o nome exatamente. Ela não cita que é o Chile, mas obviamente é o Chile. Vai falar da eleição do Salvador Allende e como a direita, a CIA financiou os militares e tal, para dar o golpe de Estado. E tem realismo mágico, tem conflitos familiares e tal. É muito foda, é muito incrível. É um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Por isso que eu tô relendo, é muito bom. Eu tô lendo os livros aqui, deixa eu ver. Tô lendo A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. Aí tô lendo a biografia do Paulo Freire ainda, só que tá parado, faz um tempo que eu não leio. Eu acabei lendo 5 livros de uma vez, fiquei meio embaralhado. Isso é super cult. Eu tô lendo O Senhor do Caos, então, que é o 6º livro da Roda do Tempo. Na verdade, é uma releitura. Esse é o livro que eu mais tinha lembranças, né? Porque é o que tava mais recente na minha cabeça. Eu li ele em 2018. Mas mesmo assim, tem uma coisinha ou outra ali que eu falava, gente, como assim eu li isso daqui, sabe? Porque isso simplesmente se apagou, assim, da minha mente, essa informação. Então, assim, releiam livros, gente. É muito, muito bom essa experiência. E reler A Roda do Tempo, que é uma série com tantas informações, assim, tá sendo incrível. Assim, parece que eu tô lendo pela primeira vez, de tanta informação nova que eu recebo. E aí, eu já falei, né? Então, que eu tô lendo... Nossa, opa! Eu tô lendo, então... Opa! Eu tô lendo, então, Nós Somos a Cidade, da Jamiesin, né? E acho que o mais interessante é que eu tinha lido antes A Terra Partida, né? Que começa com a Quinta Estação. E esse aqui, então, é um livro mais, assim, de fantasia urbana, né? Se passa em Nova Literalmente York. fantasia urbana. Sim, se passa em Nova York. E é muito legal ver ela escrevendo, assim, nos nossos dias atuais. E eu achei incrível, porque é uma escrita bem, assim, crua, assim, voraz e fiquei muito impactada, sabe? E aí, como o Luan falou, aqui as cidades, elas nascem e elas são meio que interpretadas por um avatar, né? E aqui a gente tem a cidade de Nova York, que ela está prestes a nascer. E quem ali é o conselheiro, inclusive, né, da cidade, que tá auxiliando ali, é São Paulo. E eu achei muito legal, né, ter Sim, velho. Uma cidade brasileira. Quando a James falou que São Paulo era um personagem no livro, eu falei, deve ser uma menção. Um Zé Carioca, né? Um terciário, personagem terciário. Mas não, é o puta personagem principal. E eu tô lendo The Broken Eye, que é o 3º livro da série Lightbringer, do Brent Weeks, que tá pauleiro também. Brent Weeks, assim, gente, ele escreve uns livros de 800 páginas, mas você sai devorando, tem 200 capítulos, porque os capítulos são curtinhos,
continua magia incrível, intrigas políticas, humor, meio quinta série, mas às vezes é engraçado. Vale muito a pena, é uma série. É série adulta e tal. Arqueiro lançou umas coisas dele e cancelou porque Arqueiro não leva nada a sério na vida. E aí tem uma trilogia. Mas a outra trilogia também o pessoal não gosta muito. Mas então, Lightbringer vale muito a pena, tô no terceiro livro. O protagonista é gordinho, é muito bom isso. Isso. Ele tem emagrecido, sei lá. Um pouquinho, ele deu uma emagrecida, mas enfim, ainda carrega o espírito. Quem sabe aquelas. E também, eu tô com uns outros abandonados, tipo Fundação, não quero nem comentar. Mas outro que eu tô lendo é o Civilisation, do Laurent Binet. É um livro francês, que esse autor já é publicado aqui no Brasil, tem uns livros pela Companhia das Letras, mas ainda não trouxeram ele. É um livro de história... Também, amigos. Mas eu tô lendo super devagar, mas... É um livro curtinho. É um livro de história alternativa, então o autor explora o que aconteceria se os Incas tivessem conquistado a Europa, e não o contrário. Porque no começo do livro, os Vikings, Os Vikings, na verdade, já vieram para as Américas, mas eles não ficaram muito tempo. Muito antes de Cristóvão Colombo. Mas ele explora o que teria acontecido se os Vikings tivessem ficado nas Américas, ou seja, trazido e explorado um pouco a América do Norte, a América Central, e dado aos indígenas, aos vários povos que eles foram encontrando, cavalos, a habilidade de moldar o ferro, e já ter exposto os indígenas aos micróbios europeus. Então, no século XVI, ali, os Incas já têm cavalos, armas e um certo anticorpos, e aí eles saem por uma série de questões ali. O Atahualpa, que era um dos imperadores Incas aí que estava tendo uma guerra civil entre os irmãos, ele tem a oportunidade de sair para a Europa e ele conquista a Europa tipo, o Inca se encontrando, o Atahualpa se encontrando com o Martinho Lutero e o Carlos V da Espanha. Então, tinha uma história alternativa. Cara, interessei. Vou procurar. É muito legal. Eu não sei porque a Companhia das Letras ainda não trouxe. Porque é um autor deles, eles já publicaram vários livros dele. E é um livro super interessante. Então, fiquem atentos. Talvez saia com o nome Civilizações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio sobre os Filhos da Luz aí, né? Uma organização bem... Ninguém gosta, né? A verdade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também das nossas leituras. Teve gente, a gente ficou bem feliz com o comentário aí, que deixaram lá no YouTube, que começaram a ler Leopardo Negro e Lobo Vermelho, por causa que a gente comentou aqui no podcast, né? Que comentaram. Eu tava pra ler, né? Que a Gisele e o Calil tinham lido, e eu comecei logo depois também. E é isso, gente. Só livro bom, gente. Só livro bom. E fica de indicação. Exatamente. Isso foi o comentário, eu queria falar o nome do Ayrton, que ele deixou lá no nosso YouTube, um comentário enorme, muito legal. Gente, vocês não fazem ideia como a gente fica feliz com cada comentário, sabe? A gente sempre pega, tira print, compartilha, comenta. Então, assim, se vocês acompanham a gente e gostam do podcast, deixa lá seu comentário no YouTube. Agora que a gente tá aparecendo, né? Nossas carinhas estão lá no YouTube. Deixa um comentário, então, pra gente, que a gente fica muito, muito, muito feliz. Deixa alguma sugestão que vocês querem que a gente fale aqui no podcast, tá? A gente pode falar de outras coisas, além da Roda do Tempo, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter mais coisa pra falar. O nome Povo do Dragão justamente por ser um nome fantástico, né? Pra gente conseguir usar para outras coisas no futuro. Sim, deixe sugestões, porque agora nós encerramos, como eu falei no começo, a gente encerrou o ciclo enciclopédico de A Roda do Tempo. A gente falou tudo que tinha para falar, do backstory, das coisas atuais. Então a gente vai entrar numa nova fase aí do podcast, com a série chegando também. Esperem conteúdo sobre isso e vamos aí. Então é isso, gente. Tchau pra vocês. E lembre-se, nenhum homem está tão perdido que não possa ser trazido para a luz. Povo do Dragão. Lema dos Filhos da Luz. Filhos da puta. Tchau, gente. Tchau. Tchau.